nós vamos falar sobre o desejo de se conhecer a Jesus, a necessidade que temos de conhecer a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler um texto da Bíblia que está em Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. No passado, todas estas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Presta atenção nessa palavra. É o apóstolo Paulo que está nos trazendo esta palavra, e antes dele falar o que eu acabei de ler, ele vem colocando o seu histórico, ele vem falando o quanto ele era um judeu dedicado, o quanto ele era um doutor da lei, alguém que perseguiu a própria igreja em nome de Deus, porque não entendia o propósito, não entendia a revelação da salvação. Quando ele teve encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele abriu mão de tudo, e ele mesmo está falando aqui na palavra: eu abri mão de tudo aquilo que eu considerava importante na minha vida para conhecer a Cristo. Então o apóstolo Paulo era alguém que desejava conhecer mais do Senhor Jesus. Paulo não se dedicou a Cristo da maneira como ele se dedicou para que a gente pudesse agora olhar para Paulo e enxergar nele uma fonte de bênção ou uma fonte de salvação. Ele nos deixou exemplo. Ele uma vez disse para os discípulos, para os cristãos da época: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo foi quem realmente reconheceu que em Cristo, somente em Cristo, há salvação. Ele disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O apóstolo Paulo, ele deixou claro que Jesus é a única fonte de salvação. E ele, por entender isso, abriu mão de tudo que ele considerava como valor religioso para seguir a Cristo, para ter uma vida com Cristo. E é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. No capítulo 3 de João, ele vai dizer, versículo 13, o próprio Jesus falando: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está nos céus. Ou seja, ninguém está no céu, ninguém pode interceder por nós, ninguém pode ser mediador entre nós e Deus a não ser Jesus Cristo. E agora eu me lembro de uma grande mulher de Deus na Bíblia, Maria, mãe do Senhor Jesus. Quando no casamento, no primeiro milagre de Jesus, que foi no casamento, ela chega para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. E Jesus chega: mulher, o que tenho eu contigo? Não chegou ainda a minha hora. E ela então olha para as pessoas que estavam servindo o vinho e dizem: fazei tudo que ele vos mandar. Nisso, a palavra de Deus registra esse acontecimento para deixar claro que a própria Maria, mãe de Jesus, ela nos incentiva a fazer tudo que Jesus mandar. Ela não deixou mandamento nenhum a não ser esse: obedecer a Cristo Jesus. A própria Maria, ela faz uma oração de gratidão dizendo: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria reconhece que precisa de um Salvador. Se você não sabe, Maria, ela foi deixada aos cuidados do apóstolo João. João cuidou de Maria até ela morrer. Isso, até ela morrer. E a Bíblia diz que quem morre crendo no Senhor vai para o paraíso, para o lugar de descanso, até esperar o dia em que nós todos vamos ressuscitar e subir no arrebatamento. Então, com isso, a Bíblia deixa muito claro que apenas uma pessoa pode nos salvar. Apenas uma pessoa pode ser mediador entre nós e o Pai: Jesus Cristo. Eu quero motivar você, querido telespectador, deseje conhecer a Jesus. Quando eu decidi conhecer Cristo Jesus, a minha vida mudou. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. Eu era músico de banda, eu era guitarrista e minha esposa era vocalista da banda. Começamos a ler a Bíblia.
E à medida que fomos lendo a Bíblia, Cristo foi revelado a nós. Passamos a conhecer a Cristo como Ele é de fato e de verdade. Daí, como o apóstolo Paulo desejou conhecer mais a Cristo a ponto de abrir mão de tudo que ele tinha, de abrir mão de todos os valores que ele tinha na época, eu também fiz isso. Eu abri mão de uma carreira tocando em bandas, abri mão das coisas do mundo e passei a dedicar minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Faz mais de 20 anos e eu me alegro todos os dias por isso, não me arrependo de ter feito essa decisão. Se há algum arrependimento, é de não ter tomado essa decisão mais cedo. Então eu quero motivar você, querido telespectador. Desejo conhecer Jesus. Quando nós convidamos você para vir ao nosso ambiente, o nosso propósito é dar a você a oportunidade de conhecer Cristo. Porque eu te garanto que se você conhecer Cristo, se você tiver um encontro com Jesus, a tua vida vai mudar. E muitas pessoas esperam por mudanças externas. No dia que Deus mudar minha vida para isso, para aquilo outro, que me der um emprego melhor, que melhorar meu casamento, eu vou servir a Deus. Não. O propósito de Deus é nos mudar primeiro aqui dentro. Quando somos mudados de dentro para fora, então ao nosso redor, na nossa família, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, as coisas tomarão novos rumos. Mas é importante, é vital que você e eu conheçamos Cristo aqui dentro, em nosso coração.